Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 21 de setembro. A partir de agora, as principais notícias de todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, aqui no Cidade Alerta Minas. A gente começa o programa de hoje trazendo informações da prisão que aconteceu hoje em Araxá. 2 pessoas foram presas por serem aí flagradas ateando fogo em uma área de vegetação. Um trabalho conjunto ali de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Meio Ambiente, vários envolvidos até aí chegar a esses 2 homens que foram levados para a delegacia. Vou chamar o Vinícius Lemos para trazer essas informações ao vivo para a gente. Vini, como é que foi o momento da abordagem? Como é que as equipes conseguiram chegar até esses 2 homens? Boa noite para você. Olá, Lu, boa noite a todos. Olha, chama a atenção nesse caso aí o seguinte, Lu, aparentemente essas 2 pessoas estavam fazendo uma gracinha ali de colocar fogo em marimbondos. O problema é que estava próximo a uma grande área verde e essa área verde acabou sendo queimada. Esse incêndio se espalhou por uma área muito grande e aí trouxe todo um problema. E a gente sabe que nesse tipo de caso as coisas podem acabar mal para quem está colocando fogo onde não deve. Bom, quando tanto a Polícia Militar de Meio Ambiente quanto o Corpo de Bombeiros estiveram no local, essas 2 pessoas ainda estavam lá e acabaram sendo presas em flagrante no mesmo momento em que havia o combate ali a esse incêndio. Inclusive o Corpo de Bombeiros falou conosco a respeito disso. Fomos acionados pela Via 193, né? De que estaria havendo um incêndio de vegetação em uma fábrica. Assim que chegamos aqui, verificamos a situação de um incêndio de grande vulto. Tomou conta de toda a vegetação e do maquinário na fábrica aqui. Quando chegamos aqui, os autores estavam no local, né? Pegamos testemunhas e fizemos flagrante deles, porque de acordo com o ocorrido, as testemunhas, eles foram atear fogo em determinado local, sabendo dos riscos, assumiram os riscos e perderam o controle do incêndio. O que mais a gente tem visto é caso de incêndio que começa pequenininho e vira um monstro difícil de ser apagado. Bom, nesse caso aí pode dar prisão e multa. A Polícia Militar de Meio Ambiente também falou a respeito e deu mais detalhes de tudo isso que pode acontecer com essas pessoas. Como os infratores foram presos em flagrante, eles foram conduzidos para a delegacia, né? Responderão pela prática de incêndio, que é um crime cuja pena prevista é de até 4 anos de prisão. E serão lavados os autos de infração, né, a multa. Essa multa ela pode variar de acordo com o local e com o tamanho do terreno. Ela varia por volta de R$ 600 até R$ 11.000 por hectare. Não custa nada lembrar que a gente está numa época de tempo muito seco. Esse ano a chuva está bem escassa, a gente está em plena época de estiagem, mas ela parece se estender um pouco mais do que o normal. E claro, a polícia deixa aquele alerta para que o pessoal tenha cuidado e não faça como esses 2 aí. A grande dificuldade que a gente tem é que quando a gente é acionado, o tempo que demora até a gente chegar no local permite muitas vezes que o infrator consiga evadir. Mas a gente está sempre atento, sempre fazendo patrulhamentos, né? E a gente tem sempre logrado isso em prender alguns autores. Esse período a gente intensifica as nossas ações para prevenir incêndio. A gente tem uma ordem de serviço interna que prevê essa intensificação de atividades, né? Então a gente tem feito bastante autos de infração e também prisões de autores por incêndio. Trabalho extra para todo mundo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e às vezes, como a gente pode perceber aí, é um trabalho que poderia ter sido evitado, liberado essa mão de obra, tanto para a segurança pública quanto para um combate de realmente a incêndios que não são causados por pessoas ou mesmo um atendimento de outro tipo que o Corpo de Bombeiros faz, mas nesse caso aí os autores foram presos. Lu? E que sirva de exemplo para que toda a população entenda de uma vez por todas que essas queimadas, esses incêndios que começam aí por ação humana, dados aí do Corpo de Bombeiros indicam que mais de 99%, né, que 99% desses incêndios acontecem por causa de uma ação humana, para que essas pessoas entendam de uma vez por todas que elas serão sim penalizadas e que a população tem ficado cada vez mais de olho. Então a gente tem visto também um crescente número de denúncias sendo feitas pelos telespectadores, pelos moradores, principalmente de regiões onde já é costumeira essa prática de queimadas e moradores aí de regiões onde toda vez enfrentam o mesmo problema. Todo mundo está de olho aberto, todo mundo está tomando conta e todo mundo está
está, na verdade, tomando para si também a responsabilidade no combate a essas ações criminosas. São pessoas que serão punidas, serão multadas e serão alvo aí de um processo criminal. Processos esses que o Cidade Alerta Minas tem mostrado aqui para você. Não é o primeiro caso, graças a Deus estamos acompanhando com muito mais frequência essas prisões e autuações e que seja assim, que as pessoas aprendam na dor, então. Porque a natureza está morrendo, a gente está matando o mundo, a gente está matando o nosso ecossistema, o nosso bioma. Isso aí que nós estamos vendo é crime, sim. O que a gente está testemunhando nesses últimos tempos é assustador. Morte de vegetação, áreas aí de preservação que levarão décadas para serem... para que se recuperem, né, efetivamente. Muitas das plantas aí eram espécies que ainda estavam sendo alvos de estudo. Então, de fato, estamos lidando com crimes graves, consequências graves, não só para a natureza, mas também aqui para os seres humanos. Isso aí, de fato, é uma ação que precisa ser combatida e penalizada da forma que merece. Ainda é branda, a pena em cima do crime ambiental ainda é muito branda, mas que sirva de exemplo. E que a gente continue fazendo esse trabalho aí de combater essas ações criminosas junto ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Meio Ambiente, Polícia Militar, todos os nossos trabalhadores que atuam aí nessas frentes de combate, grandes guerreiros, e que eles estejam sempre também nas nossas orações.